Vamos para o segundo bloco, Bombig, que o tempo urge. Chegou a hora de analisarmos o furo. E o furo é do repórter Caco Barcelos, da Rede Globo. O Caco foi a Coronel Sapucaia, lá na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, para fazer uma reportagem sobre polarização política. Ele foi entre o primeiro e o segundo turno. E por que ele foi lá em Coronel Sapucaia? Porque nessa cidade, o Lula e o Bolsonaro tiveram exatamente a mesma quantidade de votos no primeiro turno, 4.254 votos cada um. Só que enquanto ele estava entrevistando as pessoas na rua, o Caco e o cinegrafista viram uma aglomeração de gente num galpão ali na cidade e foram lá ver o que era. E aí a coisa ficou estranha, porque já na entrada ele começou a perguntar: o que você está fazendo aqui? Não, vim acompanhar minha mulher, não sei o que está acontecendo aí dentro. Tinha uma mulher saindo, perguntou: o que você estava fazendo aí? Não, esqueci o que eu vim fazer aqui. Aí ele entrou lá dentro, tinha uma multidão de gente sentada num monte de cadeira, ouvindo uma secretária da prefeitura falar, segundo uma assessora dela, demonstrar o que o presidente e o governador estão fazendo pelas pessoas. Aí veio um cara perguntar o que o Caco estava fazendo ali. Ele falou: estou fazendo uma reportagem. Aí, imediatamente, quando viram ele lá, acabou a reunião, todo mundo começou a sair apressadamente. Ele tentou entrevistar as pessoas. O que você estava fazendo aqui? Ele falou: não posso falar. O cara tentou impedir que ele entrevistasse as pessoas. Aí ele foi numa mesa, tinha um monte de nome com CPF anotado. Falou: o que é isso daqui? Ele falou: não é nada não, tal. Enfim, uma cara extremamente suspeita de que estavam ali fazendo uma reunião com pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Tinha majoritariamente mulheres, porque, em geral, o pagamento é feito para a dona do domicílio, né? Para a senhora da casa, e Caco flagrou a cena, né? Mas, Bombig, não para por aí. O pior é que Coronel Sapucaia aconteceu um fato raríssimo no segundo turno. Teve menos comparecimento, ou seja, menos eleitores foram votados, diferentemente da média do Brasil. Teve mais voto em branco, teve mais voto nulo, e mesmo assim, o Bolsonaro recebeu 276 votos a mais do que tinha recebido no primeiro turno. E adivinha o que aconteceu com o Lula? Teve 164 votos a menos. Então, a pergunta, Bombig, é fácil. Será que teve compra de votos para o Bolsonaro em Coronel Sapucaia? Eu acho que esse experimento é o famoso CQD, né? Como queríamos demonstrar, né? Você tem todos os indícios reunidos pela brilhante reportagem do Caco, e depois o resultado, ele não vamos falar jornalisticamente, né, Toledo? Jornalisticamente, eu acho que a pauta teria ficado, não sei se ela teria caído, mas ela teria ficado muito fraca se o Lula tivesse ganhado de lavada. Você concorda? Você, claro, como bom editor, que sempre foi, o repórter voltaria lá para você ia falar para ele: mas vem cá, e o que deu no segundo turno? O que deu no resultado final? O repórter ia voltar e falar assim: o Lula lavou. Você ia dizer: bacana. E o contrário também, né? O que deu no segundo turno? Não, o Bolsonaro ampliou, a abstenção aumentou, que era o objetivo desde o início. Então, eu vou na velho, tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Obviamente, eu não posso dizer que houve não dá para cravar, né? Mas tem vários indícios. Mas Tem além vários disso, indícios. o resultado leva a essa conclusão. O resultado encaminha para essa conclusão, né? Temos a apuração, uma boa apuração do Caco, parabéns para ele. Aliás, essa é uma coisa interessante demais. A imprensa brasileira cobre muito pouco a eleição nos rincões do país, no interior, né? A gente está muito ligado nos grandes centros, ligado nas movimentações de bastidores, e sempre que vai uma equipe de reportagem, ela sempre acaba encontrando alguma coisa, encontrou, e o resultado, na minha opinião, mantém a reportagem muito em pé e muito viva. Sem dúvida nenhuma, concordo com você. E tem um outro fato que é curioso. Eu estava olhando os dados de Mato Grosso do Sul e, na imensa maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul, o Bolsonaro teve menos votos no segundo turno de 2022 do que ele teve no segundo turno de 2018. Ele encolheu na maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul, com algumas exceções. Adivinha se Coronel Sapucaia não é uma exceção. E tem um outro fato também. Em 2014,
a Dilma ganhou do Aécio em Coronel Sapucaia. Quer dizer, não é uma cidade antipetista raiz, entendeu? Tanto que os dois empataram no primeiro turno, né? Então, realmente, pode não ter sido compra de voto, mas que tem cheiro de compra de voto, nariz de compra de voto, rabo de compra de voto, focinho de compra. Pode não ser porco, mas pode ser uma feijoada, né? Pois é, e agora muita gente que eu conversei essa semana dizendo, mas é uma cidadezinha pequena, isso gente, é um exemplo, né? Isso pode ter sido replicado em várias cidades do país, né? Independentemente, né? É um crime eleitoral gravíssimo, né? Independentemente se o Bolsonaro não venceu, o Lula vai tomar posse e tudo mais, precisa ser apurado, precisa ser investigado pelas autoridades responsáveis. E era uma amostra de como isso pode ter se dado em outros lugares também, né? O poder da máquina, o uso do Estado para comprar votos, né? Infelizmente, isso mostra como a nossa democracia, como o nosso sistema, enquanto o Bolsonaro ficou atacando nas urnas, né? Que parece não, comprovadamente uma coisa que o mundo todo olha e acha interessante, muita gente vem aqui ver como funciona. Ele tinha que estar preocupado era com isso, né? Aperfeiçoar a democracia nesse sentido, não questionar a urna eletrônica. Eu acho, Bombig, que uma máxima que vale muito para o bolsonarismo é o seguinte: se eles estão acusando o adversário de estar fazendo alguma coisa, é muito provável que eles próprios estejam fazendo essa coisa, né? Porque justamente uma das fake news que movimenta essas pessoas que ficam ajoelhando no asfalto para rezar no meio da chuva é que houve fraude, que comprovaram fraude, tudo inventado, obviamente, né? Mas talvez eles façam isso porque falam, bom, se eu estou fazendo, o outro deve estar fazendo também, né? Acho que é um pouco essa lógica, né? Porque acuse o outro daquilo que você faz, né? exatamente. Essa é uma velha e antiga tática diversionista. Bom, primeira parcial da nossa enquete, Bombig. Rufar dos tambores aqui. A pergunta é: qual é a melhor resposta sobre Lula e orçamento secreto? Se o Lula vai acabar com o orçamento secreto ou não? Bombig, tá feia a coisa aqui, hein? 40% para o Bombig e 60% para o Marcelo, o nosso ouvinte aqui. Mas tem tempo de virar, Bombig. Vamos lá, vamos fazer campanha, vamos lá para Coronel Sapucaia, comprar uns votos e tal, para ver se a gente vira essa daí. Deixa eu só falar uma coisinha aqui rápido, Toledo. Quem está olhando aqui a nossa vinheta, né, que é o Coronelismo Inchado e Voto, só para explicar, né, que esse é o título de um clássico, de um livro clássico de 1948, né, de Vitor Nunes Leal, que mostra o voto de cabresto, né, que disseca e define o voto de cabresto no Brasil. Então, tem uma obra clássica da sociologia política, né, da ciência política, de 48, e a gente está aqui hoje falando disso em 2022, no Brasil, por isso escolhemos essa vinheta, que é o Coronelismo Inchado e Voto. E é um livro bom de ler. Bom de ler. Né? Continua, além de atual, continua gostoso de ler. Sabe que ele é tio de uma ex-colega nossa, né? A Luciana Nunes Leal, jornalista. Sério? Eu não sabia. Sério? Não. Grande Luciana Nunes Leal, trabalhou com a gente no Estadão.